Boa tarde, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Eu quero deixar para a amada igreja o segundo elo da nossa campanha de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2 vai falar para mim assim e com vocês também. Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a alma que cria seus filhos. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós erras muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmão, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós, vós pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus por haver recebido de vós a palavra da pregação de Deus, e recebeste não com palavra de homens, mas segundo é, na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Porque vós, irmãos, haveis sido feito imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nós tem perseguido, e não
agrada a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impede de pregar os gentios as palavras da salvação, a fim de encher sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus cai sobre eles até o fim. Desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos a outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. E nós selamos aqui o capítulo 2 de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses. Paulo fala sobre exercer seu ministério entre os tessalônicos e começa a falar e vai terminar no capítulo 3 o desejo que ele tem de voltar a Tessalônica, seu gozo, seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Esta é a palavra de hoje para o meu e para o teu coração. Esse é o capítulo de hoje, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo capítulo. E nós nessa campanha estamos debaixo da unção, debaixo do louvor, debaixo do jejum, pedindo a Deus que você seja alcançado no nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.